Gravando um bom dia a todos vocês, nossa segunda aula de História, nessa última semana do mês de outubro, concluindo assim o capítulo 12 e o livro 3. Amém? Nós temos aquele momento de passeio motorizado, drive-thru, pela frente do colégio, mas pode ser também um foot-thru, a pé, né? Quem mora pelas proximidades do bairro da Brasília, das imediações do colégio, pode ir a pé, apanhar o livro 4 para a gente iniciar segunda-feira, amenizar a saudade dos professores e fazer a foto do vosso mural de conclusão. Essa questão da página 55, organize as ideias. Traduzindo essa questão, né, vocês veem que é uma pergunta assim, um nível um pouco elevado. Uma faculdade de São Paulo, famosa FUVEST, uma das mais concorridas do país. Então, traduzindo, ele quer saber por que a descolonização, a independência da Angola demorou. Foi o que mais resistiu a acontecer esse processo. Portugal foi o que mais resistiu a abrir mão das suas colônias, sendo esses três aí que pertenciam a Portugal os últimos. Então ele quer saber por que esses países demorou tanto a se descolonizarem, a se tornarem independentes de Portugal. Foi pela ausência de movimento de libertação? Não, havia sim movimentos. Está errada essa letra A. Essas colônias, Angola, Moçambique e Guiné-Bissau, que foram os últimos, demoraram a se tornar independentes pelo fato do pacifismo dos líderes Agostinho Neto. Se a gente pode deduzir pelo parágrafo anterior que o Agostinho Neto, que era o líder, né, de um desses movimentos de libertação da Angola, ele toma o poder. Então, se ele toma o poder, não era tão pacifista assim quanto Gandhi na Índia, né? Então é falsa essa letra B. Pela suavidade da dominação lusitana, ou seja, portuguesa lusitana, é um outro adjetivo para se tratar de Portugal. Então a letra C diz que essa dominação de Portugal, nessas colônias citadas na pergunta, era uma dominação suave. Pelo visto, não era tão suave assim, já que vivia sob uma ditadura do Antônio Salazar, que a gente já estudou, né? Então, essa dominação portuguesa não era suave, mas era ditatorial. Tinha no poder um ditador lá em Portugal, Antônio Salazar, que, consequentemente, estendia a sua ditadura às colônias. Então, não era suave, era ditatorial. Letra D. Demorou pelos acordos políticos entre Portugal e África do Sul para manter a dominação. Veja, aqui ele faz uma relação de Angola, Moçambique e Guiné-Bissau. Eu tinha lido, não tinha nem percebido, vim perceber agora. Com a África do Sul. Ele, do nada, ele introduz a África do Sul nesse acordo, nessa mediação política entre Portugal e suas colônias, o que não tem nada a ver, né? Em nenhum momento a África do Sul, que era uma colônia inglesa, que pertencia à Inglaterra, em nenhum momento ela teve interferência ou intermediação nesse acordo político aí. Então, o motivo que explica a demora da independência desses três países citados que pertenciam a Portugal foi pela intransigência, ou seja, não querer abrir mão, não arredava o pé, não retrocedia, não amenizava, tudo isso pode ser sinônimo de intransigência, intransigência do salazarismo, ou seja, o governo de Antônio Salazar lá em Portugal, a ditadura que nós já estudamos lá no livro 2, quando estudamos os regimes totalitários. Então, essa demora na independência da Angola, Moçambique e Guiné-Bissau explica-se por essa intransigência do governo de Antônio Salazar, salazarismo, intransigência e ditadura esta somente eliminada com a Revolução de Abril de 1974, também conhecida como Revolução dos Cravos. É claro que aqui, como disse, né, por se tratar de uma
questão aí um pouco avançada, FUVEST São Paulo, ele traz alguns termos que parece não ficar claro na cabecinha da gente. Mas se a gente voltar lá na página 54, o parágrafo 5º, vocês vão ver que vai estar dizendo essa mesma coisa, talvez com outras palavras, né? Por exemplo, lá na página 54, parágrafo 5, ao invés de Revolução de Abril, vai aparecer lá Revolução dos Cravos nesse ano. Que foi aquela revolução, repito, quando a gente estudou no livro 2 sobre os regimes totalitários da Europa, né? O franquismo na Espanha, o nazismo na Alemanha, o fascismo na Itália e também o salazarismo em Portugal, os soldados cansados de apoiar Antônio Salazar como ditador de Portugal, cansados desse apoio, em forma de protesto, eles colocam um cravo, uma flor, na ponta de suas armas. Por isso que essa Revolução de Abril também ficou conhecida como Revolução dos Cravos, porque em protesto, os soldados que apoiavam o ditador, para não mais apoiar, em demonstração de paz, de rendição e retirada do apoio, eles colocam na ponta de suas armas essa flor, o cravo. Por isso que essa Revolução de Abril, que colocou fim, como diz aqui, eliminou a ditadura de Antônio Salazar, eliminou o salazarismo, essa revolução ficou conhecida também como Revolução de Abril, ou dos cravos. Então, seria a letra E que você deveria ter mando lá no Classroom. Eu vi, chega a notificação de quem manda, né? Sexta-feira a gente abre tudo para ver a listagem, anotar a pontuação, mas aí deveria ser essa letra E que você deveria ter mando lá no Classroom. Quem manda depois da correção fica difícil, porque já viu a correção, né? Mas em todo caso, hoje vai outra atividade, não deixe de mandar. Como já dissemos várias e repetidas vezes, tem pessoas que mandam somente uma. Aí complica, né? Porque tem aqueles, mesmo que seja uma ínfima pequena quantidade que mandam as duas, e a gente não pode, ao construir, por exemplo, o relatório de desempenho, que vocês deveriam também receber amanhã, dar a mesma pontuação para quem faz as duas e quem só manda uma. Em todo caso, eu sou adepto da ideia de que antes tarde do que nunca. Então, procurem colocar em dias aí essas atividades. As marcas da colonização. Então, como a gente já dizia, se você procurou, né, a gente fez a maioria, uma ou outra aula pelo Zoom, mas a maioria foram videoaulas. Mas se você assistiu atentamente, a gente sabe que é cansativo, acompanhou lá no grupo da turma, vocês fazendo aquele desabafo em relação à matemática, se já não estava entendendo presencialmente, o videoaula ficou mais complicado. Não sei se com história se deu mesmo, ou se foi mais fácil acompanhar por videoaula. Temos ainda um livro para ver aí, né? Tá nesse empate se vota ou se não vota o Fundamental 2. Ensino médio já está votando, terceiro e segundo ano. O senhor Nossa, acha que vai voltar, professor? mulher, eu tenho uma tardia esperança, viu? Mas quem está, mesmo as turmas que estão sendo permitidas voltar, tá tão pouca gente, por iniciativa das próprias famílias, né, que nos estão enviando os. Uhum. Se voltar, vai voltar naquela modalidade chamada híbrida, né? O professor na sala, alguns poucos que a família permite voltar, e ao mesmo tempo sendo transmitido para assistir em casa, remotamente. Acho que seria mais fácil assim. Não era? Porque vocês poderiam até escolher. Eu não gostei não disso. Ou voltava todo mundo, ou ficava todo mundo em casa, dentro de quem ficava de casa na escola. É, Mas assim, os que for para a escola em um dia, vai ficar em casa no outro, entendeu? Vai ficar trocando. revezar. Eu acho melhor Sei do que lá. só ser aula online, que não dá pra entender tudo. Então, gente, como a gente dizia na página 46, se vocês, para quem acompanhou assim,
fez esse esforço mental, né, de acompanhar atentamente as videoaulas passadas, na página 46 a gente diz o seguinte, nesse primeiro parágrafo, que esse domínio, tanto na África quanto na Ásia, ele se deu de maneira diferente. De maneira diferente também se deu o processo pelo qual esses países se descolonizaram, se tornaram livres, e de maneira também diferente se deu a organização após esse domínio. Então, lá no primeiro parágrafo da página 46, diz que alguns processos foram marcados por revoluções sociais, na penúltima linha. Na antepenúltima linha, diz que após a independência, alguns mantiveram a mesma estrutura de domínio, outros estabeleceram governos autoritários. Então, é o último tópico que a gente vai ver aí nesse capítulo 12. Quais foram as marcas que essa descolonização deixou desse domínio, dessa colonização? Então, na África, nós tivemos grandes mudanças sociais, e aí quando a gente fala de social, a gente está falando no dia a dia, na vida das pessoas, mudanças na organização política e também na economia. Anteriormente, antes da chegada dos europeus, sobretudo na África, a economia se baseava em pequenas propriedades que produziam ali o seu próprio sustento. Então, nós tínhamos pequenas famílias na África, um agrupamento de famílias que formavam tribos, cada, cada uma dessa tribo africana liderada ali pelo seu líder. E, economicamente, praticavam a policultura, ou seja, cada tribo produzia um produto diferente, às vezes havendo troca comercial, e assim eles se viviam e se autossustentavam. E após esse domínio, diz a terceira linha, eles se viram obrigados a obedecer a um único governo. E agora não mais trabalhar para o seu autossustento, produzindo diversas coisas, policultura, como cita a segunda linha, mas agora tinham que trabalhar extraindo matérias-primas e enviando para os seus exploradores. Então, os recursos naturais do que eles encontravam ali na natureza, disponíveis ali da África, se antes eram explorados conforme a necessidade, agora foram explorados e retirados em grande quantidade para fazer essa indústria funcionar, essa indústria europeia. Muitas vezes, olha aí o que diz a penúltima linha, utilizando de mão de obra local. E a gente sabe aquelas três coisas que o neocolonialismo, que esse imperialismo foi buscar na Ásia e na África. Três coisas: mão de obra barata, mercado consumidor que comprasse os produtos fabricados na Europa e matéria-prima, como já foi citado. E tem um dado muito interessante que às vezes passa despercebido, tão presente em nós aqui do Brasil, porque a gente esquece que existe uma dominação cultural também. Aqui a gente está estudando uma dominação política e o processo pelo qual esses países se libertaram, se descolonizaram. Mas a gente esquece que existe também uma dominação cultural, né? Então, por exemplo, se a gente olhar aqui na janelinha da colega Gabriele Maria, vai ter a importação de um produto cultural que está sendo consumido no Brasil. Não é um personagem brasileiro, mas é um personagem importado de outra nação, que é um dado cultural que a gente consome também. Então a gente esquece que, além de uma dominação política, além de uma dominação econômica, existe também uma dominação cultural. A gente consome cultura de outra nação. E aqui a gente não está fazendo juízo de valor, se isso é bom ou se isso é ruim. A gente não está querendo levantar essa conversa, essa discussão. A gente está apenas trazendo um dado, trazendo informação. No caso dessa última linha, diz que é introduzido no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, hábitos de consumo. Então, todo mundo está consumindo, todo mundo curte, todo mundo assiste, todo mundo compra. A gente termina, pela essa imposição, pela essa força cultural a qual estamos inseridos, a qual nos rodeia, a gente termina sendo influenciado a consumir também essa cultura de fora. Aí eu vou pedir que alguém dê aí essa janelinha verde. Ele vai fazer uma comparação da descolonização dos países da Ásia, que a gente já estudou, Indochina, Índia,
com a descolonização que aconteceu na África? Posso? Vai. Ao contrário dos processos de descolonização asiáticos, os mais graves desafios e conflitos seriam enfrentados após as independências. Na Ásia, boa parte dos novos estados era continuadora de nações pré-coloniais com civilizações consolidadas, enquanto na África, com raras exceções, tratava-se de agrupamentos de diferentes povos, ou mesmo de parte deles, em estados radicalmente novos. Traduzindo, né? Não é uma linguagem assim tão fácil da gente entender. Como disse, ele faz uma diferença aí entre essa descolonização que aconteceu na Ásia e que aconteceu na África, comparando as duas. São dois continentes diferentes. E ele diz que na Ásia, boa parte desses novos estados, com E maiúsculo, desses novos países que surgiram após essa descolonização, continuou a sociedade como já vinha antes dessa dominação. E como era essa sociedade que continuou, como ele diz na segunda linha, Clara leu, a gente acompanhou? Eram civilizações já consolidadas. Então você tinha uma civilização hindu, marcadamente unida pela religião, e que, por exemplo, no caso da Índia, né, que após essa descolonização continuou um país ali unidos, consolidado sobre essa civilização antiga, marcada pela essa união religiosa. No caso da África, não. Com algumas poucas raras exceções, né, de países que continuaram consolidados, a exemplo dos países da Ásia, na África, o que foi que a gente teve? Agrupamentos, como ele diz na última linha, de diferentes povos, diferentes tribos, embora cultuassem as forças da natureza, embora praticassem o mesmo tipo de religião, ou umbanda, ou candomblé, ou qualquer outra religião que adorasse as forças da natureza, ou os espíritos da natureza, mas você tinha tribos ali rivais, que é o que a gente vai ver na próxima página, essas intrigas, essas brigas, essas lutas aí acontecidas no interior desses países que surgiram na África. Ele já traz de cara uma imagem que a gente sabe que, infelizmente, a gente vai aprofundar mais abaixo, mas infelizmente essa imagem se trata de um estereótipo, ou seja, uma imagem que traz um preconceito já consolidado, estereótipo, sobre a África. Então, quando a gente ouve a palavra África, o que que vem à mente da gente assim, no geral, né? É claro que a gente sabe que não é isso, mas no geral a maioria das pessoas entendem a África como sendo um lugar de fome e miséria. E essa imagem ela procura retratar um pouquinho esse pensamento que seja até que chega a ser até preconceituoso sobre a África, né? Que é um lugar de pessoas raquíticas, esfomeadas, que vivem no nível de miséria. Tem isso na África? Tem, mas a gente não pode esquecer que a África não é um único país. A África é um continente com diversos países. Então você vai ter países desenvolvidos, como a África do Sul, como o Egito e alguns outros que me fogem agora à mente, mas em uma boa quantidade, sim, você vai ter países aí abaixo do nível de desenvolvimento esperado. Então são os desafios que surgiram após essa descolonização. Como a gente está vendo nesse tópico, as marcas que essa descolonização deixou no continente africano. Primeiro, se entender como nação independente, diz a segunda linha, a gente não é mais pertencente a uma colônia de uma potência de um reino da Europa. A gente agora é uma nação independente. Como é que essa nação vai se autossustentar? Vai viver de quê? Segundo desafio, as fronteiras. Até onde vai esses novos países? Essa terra em que os limites, a fronteira passa, essa terra onde o limite passa, é nossa ou a gente tomou do outro país? Quem foi que definiu essas fronteiras? Era um segundo desafio aí. E o terceiro, como já dissemos, conviver dentro do interior desses países criados com grupos rivais de etnias distintas. Outra pessoa lê aí esse parágrafo, outro problema. Outro problema é que... Vai. Não, pode ir.
Outro problema é que muitos desses países tinham suas economias diretamente atreladas às de suas metrópoles e não tiveram investimento em industrialização ou tecnologia. Suas economias ainda eram voltadas para a agricultura e para o fornecimento de matéria-prima aos países industrializados. Essas características econômicas contribuíram para a formação de países muito pobres. Isso. Então, isso que Suiane leu, a gente acompanhou, está na mesma linha daquele primeiro desafio que cita no parágrafo de cima, de se entender como uma nação independente. Do que vai se autossustentar? Se as indústrias que se instalaram nessas colônias serviam somente para produzir para fora, para suas potências dominadoras, né? E agora, tornadas independentes, como é que essas indústrias vão funcionar? Elas são estrangeiras. Esse produto vai ficar aqui, vai continuar indo para fora, então foi o primeiro desafio que teve aí no autossustento. Então, a fome generalizada, nos diz a legenda da imagem, é uma das consequências, essa fome foi uma das consequências desse processo de anos de exploração, a que o continente esteve submetido durante décadas, ou seja, ela é fruto, essa fome, a qual alguns países africanos enfrentam, ela é uma consequência desses anos de dominação, porque só se explorou e não procurou fazer com que esses povos se autossustentassem. Ele propõe para a gente uma pesquisa, se a gente tivesse presente em sala, a gente faria, sobre a luta de Nelson Mandela na África do Sul contra o apartheid, que era aquela política que os ingleses impuseram na África do Sul de separar. Apartheid quer dizer separação, apartar brancos e negros. Onde por um tempo foi assim nos Estados Unidos, foi na África do Sul, em que brancos e negros não podiam conviver, frequentar os mesmos locais. E Nelson Mandela, né, que foi preso por essa luta em defender a África do Sul do domínio estrangeiro, depois, pela pressão internacional, se tornou o primeiro presidente da África do Sul, ele lutava contra isso. Eu lembro que a gente Separação. estudou, professor. Foi E ano passado? foi ano passado. E aí o rosto dele volta lá na abertura desse capítulo 12, né? Se vocês Tem, têm, sim, tem até uma minissérie é, falando sobre isso. passou na Globo essa minissérie, e você encontra muitos filmes e documentários na internet e nessas plataformas de filme, né? Um camarada famoso aí. Se vocês têm o aplicativo instalado do RA Positivo, ele tem aí como que é, aquele joguinho de perguntas que agora me fugiu o nome. Por esse Quiz? quiz, isso. Por esse QR Code, vocês podem abrir um quiz que ele vai jogar frases para vocês, para vocês identificar aquelas frases, se é de Nelson Mandela ou se é de Gandhi. É um joguinho aí para quem tiver a curiosidade. Outras histórias de que a África não é apenas esse subdesenvolvimento e essa miséria, outras versões de que a África não é apenas isso. Então, o que vocês veem na imagem é uma famosa escritora africana e que procurou nos seus escritos, nos livros em que ela publicou, trazer uma outra imagem da África, né? Que existe sim africanos culturalmente desenvolvidos. Alguém poderia ler esse primeiro parágrafo? É certo? Vai, Gi. É certo que a África ainda colhe os frutos amargos do imperialismo e que muitas regiões do continente as guerras civis matam irmãos. A fome é constante e mortal. Porém, o mundo está descobrindo que a África é muito mais que isso. É um continente riquíssimo em sua história e em seus costumes, tradições e produções intelectuais e artísticas, e muitos são os difusores dessas riquezas. Então, um desses que são difusores dessa riqueza, que difundem, que espalham a riqueza existente na África, muitas vezes desconhecida, é essa escritora aí, a Chimamanda Ngozi Adichie. Ela é da Nigéria. E cita outro aí, Mia Couto, que pelo adjetivo pátrio, terminado no masculino O, moçambicano, parece ser o nome de um homem, Mia Couto.
Enquanto o Giovanna ali, eu lembrava, quando a gente estuda no 8º ano sobre essa colonização, sobre esse imperialismo na África e na Ásia, cita para a gente um clássico do cinema, que é Um Príncipe em Nova York. É um filme com o famoso ator Ed Murphy, vocês devem conhecer. O Ed Murphy é um ator do gênero da comédia, e ele tem esse filme já de algum tempo, Um Príncipe em Nova York. Se eu não me engano, a classificação do filme é permitida a partir da idade de 16 anos. Mas o enredo do filme é o seguinte, só fazendo assim um rápido spoiler para deixar vocês na curiosidade de quererem assistir. Se trata de o filho de um rei de um rico país africano, em que resolve sair daqueles protocolos, né, de que tem gente para acordá-lo, tem gente para escolher sua roupa, os casamentos são contratos políticos entre reinos, e ele resolve sair dessa estrutura pesada que aprisiona ele enquanto príncipe e viver uma vida de pessoa comum, de pessoa normal. Só que no seu país de origem ele não pode viver assim, porque ele é filho do rei. E ele resolve com seu melhor amigo viajar até Nova York. Por isso o nome do filme, Um Príncipe em Nova York. E em Nova York ele vai procurar viver uma vida de pessoa comum, arranjar um emprego, passar uma temporada. É claro que depois ele volta para o seu reino, né? Mas tentar encontrar uma pessoa que ele se apaixone e que se apaixone por ele, não como príncipe, mas enquanto pessoa. E é muito interessante porque em Nova York ele vai passar todo um preconceito ao dizer que veio da África. E aí depois as notícias correm, chegam até o pai dele lá na África, o pai dele sai com toda a sua comitiva, né? E vai mostrar isso, que em Nova York, seu pai ele é recebido como qualquer outro presidente de qualquer outra nação rica e poderosa, com comitiva, com segurança, os carros andando em comitiva. E de repente tem aquela surpresa quando ele chega num bairro de Nova York, ele mora numa pensão alugada, o seu filho, e não esperavam que ele fosse filho de um rico rei da África. Então, para mostrar um pouquinho desconstruir essa imagem que a gente que passa despercebida na mente de muitas pessoas sobre a África e mostrando também o preconceito que os africanos sofrem em outras nações. Ah, achar que porque veio da África lá só passa miséria e tudo mais. Tem até uma cena em que ele, enquanto estava na corte, ele treina artes marciais. E em Nova York, no seu emprego, ele consegue imobilizar um ladrão que chega para assaltar lá o estabelecimento em que ele trabalha. E aí uma das pessoas, que é um concorrente dele lá, que disputa o coração da menina que ele está apaixonado, chega perto dele depois que ele consegue imobilizar o ladrão, chega perto dele e diz: esses golpes você aprendeu lutando contra rinocerontes, leões e outras feras, né? Para mostrar o preconceito daquilo que se tem da África, que é um lugar somente de animais exóticos, que só tem animais, né? Exóticos, geralmente também é essa outra imagem que se tem da África, que é um lugar apenas de savana e de animais exóticos. E aí, nessa janelinha verde, a gente não vai ler porque já estamos nos 10 últimos minutos, permitidos pelo o Zoom. Ô, professor, Sim, esse filme tem na Netflix? tem na Netflix. Eu assisti pela Netflix. Talvez encontre também no YouTube, mas certamente eu assisti esses dias pela Netflix. Um Príncipe em Nova York, com Ed Murphy. Ok. E nessa janelinha verde, ela vai citar, a gente não vai ler para ganhar tempo, mas eu vou só dizer para vocês, resumindo, aquela escritora que tem a imagem dela, né, a Morgan Chimamanda Ngozi Adichie, ela cita aí, é, quando ela estava estudando, fazendo sua faculdade de mestrado, o preconceito que ela sofreu com uma colega de faculdade, porque não esperava que ela soubesse falar inglês, e quando pediu que ela colocasse para tocar, vai dizer aqui no segundo parágrafo, ela perguntou, terceira linha, a colega dela perguntou se podia ouvir minha música tribal. Achava que eu ouvi lá uma música das que ela escutava, né, de tribo, de tambor e aquelas danças exóticas e tudo mais, que é outro preconceito que se tem da África. A colega se impressionou porque ela botou para tocar uma fita, né, do tempo de vocês, fita é do meu tempo, uma fita de Mariah Carey, né, essa cantora
estrangeiro. Então, ela se impressionou pela essa cultura que a escritora absorvia, que era uma cultura também inglesa, norte-americana, e achava que ela não teria esse nível cultural, se impressionou. Então, ela relata aí uma experiência pessoal, aquela escritora da página anterior relata aí essa experiência pessoal de preconceito que sofreu quando estava nos seus estudos lá no estrangeiro, embora sendo da África. Para casa, vocês vão mandar só a página 58. Essa só tem uma pergunta na página 57, então para facilitar para vocês não terem que mandar duas fotos, vocês mandam lá no Classroom só a página 58. Essa é só uma perguntinha aí na página 57 e marcar X, a gente pode rapidamente responder agora. Sobre os movimentos de emancipação política ocorridos na África. Diz a primeira afirmativa que esses movimentos, em sua maioria, foram marcados por guerras entre as tropas coloniais e os exércitos metropolitanos. As tropas das colônias com os exércitos das metrópoles, dos reinos europeus. Verdadeiro. Após a emancipação política, ocorreram em muitos países africanos guerras civis entre grupos de diferentes tendências ideológicas que lutavam pelo poder. Também totalmente verdadeiro. O último exemplo que a gente viu da Angola mostrava isso. Vários movimentos ali, um deles liderado pelo Agostinho Neto. Então, também é verdadeira a segunda afirmativa. A terceira afirmativa diz que sobre essas emancipações, essas libertações ocorridas na África, foi marcada pelo grande desenvolvimento econômico das antigas colônias em um curto espaço de tempo. Isso não aconteceu, esse grande desenvolvimento. De modo que só 1 e a 2 estão certas. Rapidamente marquem a letra C e respondam a 58 e mandem lá no Classroom. Amanhã, aqueles que forem, a gente se encontra lá, para mesmo que à distância, daquele tchauzinho, e pegar o livro 4. Abençoado restante de quarta-feira. Até amanhã. Até, tchau. Até você, Tchau. tchau. Obrigado aí pela presença de vocês. Giovana, Lucas, Gabriele, Bianca, Cécia, Arthur Rodrigues, Jair, Rafael Vitor, Suiane e Jennifer. Tchau. Tchau. Tchau.